Naquela manhã de domingo, quando atravessei as portas da Igreja Evangélica Comunidade da Fé pela última vez, jamais imaginei que 40 anos de devoção, serviço e fidelidade terminariam daquela forma tão brutal e humilhante. Meu nome é Lúcia, tenho 60 anos, e esta é a história de como fui expulsa da congregação que considerei minha segunda casa durante 4 décadas, simplesmente por ter a coragem de dizer a verdade. O que descobri nos bastidores daquela instituição religiosa mudou completamente minha percepção sobre fé, poder e a verdadeira essência do que significa seguir princípios espirituais genuínos. Antes de começarmos essa jornada extraordinária, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos entender até onde nossas histórias têm chegado. Eu tinha apenas 20 anos quando pisei pela primeira vez naquela igreja. Era uma construção modesta, com capacidade para talvez 100 pessoas sentadas, localizada em um bairro simples da zona leste da cidade. Naquela época, eu era uma jovem recém-casada, grávida do meu primeiro filho, buscando algum tipo de orientação espiritual para enfrentar os desafios que a vida adulta trazia. Minha sogra, Dona Margarida, frequentava aquela congregação há anos e insistiu para que eu a acompanhasse. Lembro-me perfeitamente daquele primeiro domingo. Eu vestia um vestido floral simples, estava nervosa, com as mãos suadas, mas fui recebida com sorrisos calorosos e abraços apertados que me fizeram sentir imediatamente acolhida. O pastor na época era o reverendo Josué, um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos, voz firme mas gentil, que pregava com uma simplicidade tocante sobre amor, perdão e comunidade. Suas mensagens eram diretas, sem rodeios, sempre voltadas para questões práticas da vida cotidiana. Ele visitava os doentes, consolava os aflitos, participava das celebrações familiares dos membros. A igreja era genuinamente uma família, onde todos se conheciam pelo nome, onde as crianças brincavam no pátio enquanto os adultos conversavam após os cultos, onde as dificuldades de um eram compartilhadas por todos. Durante aqueles primeiros anos, mergulhei de cabeça na vida da congregação. Participei do grupo de jovens, depois do ministério de louvor, eventualmente me tornei professora da escola dominical infantil. Meu filho cresceu, naqueles corredores, aprendeu seus primeiros versículos bíblicos sentado nos bancos de madeira desgastados pelo tempo. Quando meu casamento passou por turbulências severas, foram os irmãos e irmãs daquela igreja que me sustentaram emocionalmente, que oraram comigo, que me ajudaram financeiramente quando as coisas ficaram difíceis. Quando finalmente me divorciei, não encontrei julgamento, mas compaixão e apoio prático. Os anos se passaram e a igreja cresceu. O que começou como uma congregação de 100 pessoas gradualmente se expandiu para 200, depois 300. Mudamos para um prédio maior, depois para outro ainda mais espaçoso. O pastor Josué envelheceu e, aos 70 anos, decidiu se aposentar. Lembro-me da cerimônia de despedida, com lágrimas correndo pelo rosto de dezenas de pessoas que haviam sido tocadas por seu ministério humilde e genuíno. Ele me abraçou naquele dia e disse que eu era uma das pedras fundamentais daquela comunidade, que minha fidelidade e serviço eram exemplos para todos. O novo pastor chegou cercado de expectativas e promessas. Pastor Edilson tinha apenas 35 anos, era dinâmico, carismático, com uma presença de palco impressionante e um discurso polido que contrastava drasticamente com a simplicidade do pastor Josué. Ele vinha de uma igreja grande na capital, tinha diploma de seminário teológico renomado e trazia consigo ideias modernizadoras que prometiam levar nossa congregação a um novo patamar. Nos primeiros meses, fiquei genuinamente empolgada com a energia renovada que ele trouxe.
Os cultos ficaram mais elaborados, com bandas estruturadas, recursos audiovisuais, mensagens bem construídas que pareciam palestras motivacionais, temperadas com citações bíblicas. Mas foi nas reuniões administrativas da igreja, das quais eu participava como membro do Conselho de Anciãos há mais de 15 anos, que comecei a perceber mudanças preocupantes. Pastor Edilson tinha uma visão empresarial para a igreja que me deixava desconfortável. Ele falava constantemente sobre crescimento numérico, sobre estratégias de marketing para atrair mais membros, sobre campanhas financeiras agressivas para construir um templo ainda maior e mais imponente. As conversas sobre cuidado pastoral, sobre discipulado genuíno, sobre comunidade, foram gradualmente sendo substituídas por discussões sobre metas de arrecadação, sobre rankings de igrejas em crescimento, sobre projeção de imagem nas redes sociais. No começo, calei minhas preocupações. Afinal, quem era eu para questionar alguém com tanto estudo formal, com tanto sucesso aparente em outras congregações? Talvez eu estivesse sendo apenas resistente às mudanças, presa a uma forma antiga de fazer as coisas. Mas meu desconforto cresceu quando comecei a notar discrepâncias financeiras sutis. Como membro do conselho, eu tinha acesso aos relatórios mensais de receitas e despesas da igreja. Valores que não fechavam completamente, pequenas inconsistências que, quando questionadas, eram rapidamente explicadas com jargões contábeis complexos que pareciam projetados para confundir em vez de esclarecer. Vestida com minha blusa lilás favorita, aquela que eu usava sempre que precisava de coragem extra, decidi levar minhas preocupações diretamente ao pastor Edilson. Marquei uma reunião particular em seu gabinete, um ambiente que havia sido completamente renovado. Paredes pintadas de cinza elegante, móveis modernos de design, uma cadeira executiva de couro que parecia custar mais do que o salário mensal de muitos membros da congregação. Quando expressei minhas preocupações sobre as questões financeiras, sobre a direção cada vez mais corporativa da igreja, sobre o afastamento do cuidado pastoral genuíno, ele me olhou com uma expressão que misturava condescendência e irritação mal disfarçada. Disse que eu não entendia a realidade das igrejas contemporâneas, que minha visão era antiquada e limitada, que Deus estava fazendo uma obra nova e aqueles que não conseguissem acompanhar ficariam para trás. Suas palavras foram corteses em forma, mas duras em conteúdo. Saí daquela reunião sentindo-me diminuída, mas ainda mais convencida de que algo estava profundamente errado. Durante as semanas seguintes, comecei a observar com mais atenção. Notei que o pastor Edilson e sua esposa começaram a exibir sinais de prosperidade incompatíveis com o salário pastoral que conhecíamos. Carros de luxo, roupas de marca, viagens internacionais frequentes, sempre justificadas como conferências ministeriais, embora nunca houvesse relatórios detalhados sobre essas viagens. A gota d'água veio quando descobri, por acaso, documentos que revelavam um esquema sistemático de desvio de recursos da igreja. Eu estava organizando arquivos antigos na secretaria, preparando documentação para a declaração anual de imposto de renda da instituição, quando encontrei recibos e notas fiscais que contavam uma história perturbadora. Valores substanciais das ofertas e dízimos estavam sendo canalizados para empresas de fachada pertencentes a familiares do pastor Edilson, obras de reforma superfaturadas, contratos de serviços inexistentes, compras de equipamentos a preços inflacionados de fornecedores que, após investigação básica, descobri serem de propriedade de seu cunhado e seu primo. Não eram valores pequenos. Ao longo dos 3 anos de ministério do pastor Edilson, estimei que cerca de R$800 mil haviam sido desviados de maneiras diversas e criativas. Enquanto isso, famílias da congregação passavam necessidade, pedidos de auxílio financeiro para emergências médicas eram negados sob a alegação de caixa insuficiente, projetos sociais genuínos que a igreja mantinha há anos foram descontinuados por falta de recursos. E ali estavam as provas de onde o dinheiro realmente estava indo.
para enriquecer um pequeno círculo ao redor do líder religioso que deveria ser guardião moral daquelas finanças. Fiquei noites sem dormir, lutando com o que fazer com aquela informação devastadora. 40 anos de história naquela igreja pesavam sobre meus ombros. Aquele lugar havia sido meu refúgio em momentos de tempestade, minha fonte de alegria em celebrações, minha comunidade em todas as estações da vida. Pessoas que eu amava profundamente faziam parte daquela congregação. Seria correto expor tudo isso e arriscar destruir a fé de tantos? Mas como poderia permanecer em silêncio diante de tamanha corrupção, de tamanha traição à confiança de centenas de famílias que sacrificavam financeiramente para contribuir com o que acreditavam ser a obra de Deus? Após muita reflexão e oração pessoal, tomei a decisão de levar as evidências aos outros membros do Conselho de Anciãos. Convoquei uma reunião extraordinária. Sem a presença do pastor Edilson, apresentei os documentos, expliquei minhas descobertas com a máxima clareza possível. A reação foi mista e reveladora. Dos 7 anciãos presentes, 3 ficaram genuinamente chocados e concordaram que precisávamos investigar profundamente e tomar medidas. 2 se mostraram céticos, sugerindo que eu poderia estar interpretando mal documentos complexos que devíamos dar ao pastor o benefício da dúvida. E 2, para minha surpresa e decepção, reagiram com hostilidade defensiva, como se minha revelação fosse um ataque pessoal a eles. O que eu não sabia, e descobri naquela reunião tensa, era que esses 2 anciãos hostis eram, na verdade, beneficiários indiretos do esquema. Um deles tinha um filho que havia conseguido um emprego bem remunerado em uma das empresas usadas no esquema de desvio. O outro havia recebido um empréstimo pessoal substancial do pastor Edilson, criando uma relação de dependência e lealdade que anulava qualquer senso de responsabilidade institucional. A reunião terminou em conflito, com acusações de difamação de um lado e exigências de investigação transparente do outro. Ingenuamente, acreditei que a verdade prevaleceria através dos processos adequados. Estava enganada. Nos dias seguintes, fui convocada a uma reunião de emergência do Conselho Ampliado, desta vez incluindo o pastor Edilson e uma equipe de assessores jurídicos contratados especificamente para aquela ocasião. A atmosfera era de tribunal, não de comunhão cristã. Sentada naquela sala, ainda vestindo minha blusa lilás que agora parecia uma armadura insuficiente, fui sistematicamente atacada. Meu caráter foi questionado. Minha estabilidade mental foi colocada em dúvida. Minhas motivações foram pintadas como inveja e ressentimento por não ter sido escolhida para posições de liderança mais proeminentes. Os advogados falaram sobre difamação, sobre processos judiciais, sobre como minhas acusações infundadas poderiam destruir não apenas a reputação do pastor, mas da igreja inteira. Os documentos que eu havia apresentado foram desqualificados como mal compreendidos, como parte de transações legítimas e complexas que minha educação limitada não me permitia entender adequadamente. Alguns dos anciãos, que inicialmente pareciam apoiar uma investigação, agora permaneciam silenciosos, claramente intimidados pela presença dos advogados e pela força da reação organizada contra mim. Pastor Edilson performou magistralmente o papel de líder ferido e traído. Com lágrimas nos olhos, falou sobre como havia acolhido aquela congregação com amor, sobre sacrifícios pessoais que fazia diariamente, sobre como era doloroso ser atacado por alguém em quem confiava. Inverteu completamente a narrativa, transformando-se de possível perpetrador em vítima injustiçada. E a maioria das pessoas na sala comprou aquela performance porque queriam comprar, porque aceitar a alternativa seria admitir que haviam sido enganados, que sua igreja estava corrompida, que seu líder espiritual era um fraudador. A decisão final foi apresentada como uma moção de proteção à igreja. Eu seria afastada imediatamente de todas as funções de liderança. Seria solicitado que eu me retratasse publicamente das acusações ou enfrentaria processo de exclusão formal da membresia.
Fui proibida de discutir o assunto com outros membros da congregação sob ameaça de ação judicial por difamação. Basicamente, queriam meu silêncio completo ou minha saída, de preferência ambos. Naquele momento, sentada naquela sala cercada por pessoas que eu havia servido ao lado durante anos, muitas das quais eu havia ajudado em seus momentos mais difíceis, senti uma solidão profunda e uma clareza devastadora. Recusei-me a me retratar. Não porque fosse orgulhosa ou teimosa, mas porque retratar-me seria mentir, seria validar um sistema corrompido, seria trair não apenas minha consciência, mas todas as pessoas vulneráveis que estavam sendo exploradas financeiramente por aquele esquema. Minha recusa selou meu destino. Foi agendada uma assembleia extraordinária para formalizar minha expulsão da igreja. Eu teria direito a falar por 5 minutos em minha defesa, mas sabia que seria apenas uma formalidade, um teatro de justiça onde o veredito já estava decidido. O domingo da assembleia chegou envolto em uma atmosfera pesada e tensa. Vesti novamente minha blusa lilás, não por superstição, mas porque aquela peça de roupa havia se tornado um símbolo para mim de permanecer fiel aos meus princípios, mesmo diante da adversidade. Cheguei cedo, como sempre fiz durante 40 anos. O templo que havia ajudado a construir, onde havia ensinado crianças, onde havia chorado em oração, onde havia celebrado vitórias e lamentado perdas, agora parecia um espaço hostil e alienígena. A assembleia foi conduzida com a eficiência fria de um procedimento corporativo. O pastor Edilson apresentou uma versão sanitizada dos eventos, pintando-me como uma pessoa amargurada que havia feito acusações graves e infundadas contra a liderança, prejudicando a unidade e a paz da congregação. Quando chegou minha vez de falar, caminhei até o púlpito sob os olhares de centenas de pessoas. Algumas demonstravam claramente hostilidade, já convencidas pelo que haviam ouvido. Outras pareciam confusas e tristes. Um punhado pequeno me olhava com empatia e tristeza, sabendo que algo profundamente errado estava acontecendo, mas sentindo-se impotentes para mudar o curso dos eventos. Usei meus 5 minutos para falar com a máxima clareza e honestidade possível. Não fiz acusações dramáticas ou inflamadas. Simplesmente expus os fatos que havia descoberto, mencionei documentos específicos que qualquer pessoa poderia verificar se lhe fosse permitido acesso. Expressei minha dor profunda, não por estar sendo expulsa, mas por ver uma instituição que amava sendo corrompida de dentro para fora. Terminei dizendo que não tinha ódio ou amargura em meu coração, mas que não poderia permanecer em silêncio diante de injustiça, mesmo que esse silêncio custasse minha permanência naquela comunidade. A votação foi rápida e decisiva. Dos 340 membros presentes com direito a voto, 283 votaram pela minha expulsão imediata. 41 votaram contra e 16 se abstiveram. Aqueles números me disseram tudo o que precisava saber sobre a natureza humana, sobre como as pessoas preferem a confortável mentira à desconfortável verdade, sobre como líderes carismáticos podem manipular massas através de retórica emocional e pressão social. Saí daquele templo pela última vez sob os olhares de pessoas que haviam sido minhas irmãs e irmãos durante 4 décadas, muitas delas agora me vendo como uma traidora e causadora de divisão. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Perdi não apenas minha igreja, mas minha comunidade social inteira. Amizades de décadas evaporaram da noite para o dia. Pessoas que juravam me amar cruzavam a rua para evitar conversar comigo. Meu telefone, que antes tocava constantemente com convites e conversas, ficou tristemente silencioso. Passei por um período de luto profundo, questionando não minha decisão de falar a verdade, mas sim minha compreensão fundamental sobre comunidade, lealdade e fé. Havia momentos de escuridão espiritual em que me perguntava se havia valido a pena,
se um ato de consciência individual poderia realmente fazer diferença diante de sistemas tão enraizados de poder e corrupção. Mas pequenas sementes de validação começaram a brotar. 3 dos anciãos que haviam apoiado uma investigação também deixaram a igreja nos meses seguintes, incapazes de continuar participando daquela farsa. Um deles me procurou e compartilhou que havia iniciado discretamente seu próprio processo de documentação das irregularidades, reunindo evidências mais extensas. Alguns membros mais jovens da congregação, menos investidos emocionalmente na estrutura de poder existente, começaram a fazer suas próprias perguntas críticas. Uma jovem contadora que havia se juntado à igreja recentemente pediu para ver os registros financeiros detalhados para um projeto de pesquisa acadêmica sobre administração de organizações sem fins lucrativos, e foi sumariamente recusada com desculpas esfarrapadas que apenas alimentaram suas suspeitas. O momento decisivo veio cerca de 1 ano após minha expulsão. Uma reportagem investigativa de um jornal local começou a examinar irregularidades financeiras em várias instituições religiosas da região. Alguém, nunca descobri quem, vazou para os jornalistas parte da documentação que eu havia compilado. A investigação jornalística se aprofundou, solicitou documentos oficiais, entrevistou dezenas de pessoas, incluindo ex-membros descontentes, fornecedores que haviam participado dos esquemas e se sentiam culpados, até mesmo alguns dos anciãos que haviam me apoiado inicialmente. A matéria publicada foi devastadora em seus detalhes. Não apenas confirmou tudo que eu havia denunciado, mas revelou que o esquema era ainda mais extenso e antigo do que eu imaginara. Pastor Edilson havia feito a mesma coisa em sua congregação anterior antes de vir para a nossa igreja, razão pela qual havia saído de lá tão repentinamente. Havia um padrão estabelecido: chegar em uma igreja menor com promessas de crescimento, implementar sistemas financeiros opacos, desviar recursos sistematicamente por 3 a 5 anos, e então mover-se para outra congregação antes que as suspeitas se consolidassem em evidências concretas. A reação pública foi explosiva. A Igreja Evangélica Comunidade da Fé foi invadida por autoridades fiscais e policiais. Contas foram congeladas, documentos foram apreendidos, investigações criminais foram abertas. Pastor Edilson foi afastado e acabou sendo indiciado por apropriação indébita, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Seu império cuidadosamente construído desmoronou em questão de semanas. E então começaram os pedidos de desculpas. Alguns foram genuínos, carregados de vergonha e arrependimento sincero por terem duvidado de mim, por terem me tratado tão cruelmente, por terem escolhido a lealdade institucional acima da justiça. Outros foram mecânicos e superficiais, motivados mais por constrangimento social do que por genuíno reconhecimento do erro. Alguns nunca pediram desculpas, preferindo simplesmente desaparecer silenciosamente da narrativa, incapazes de enfrentar sua própria cumplicidade através de silêncio e inação. A igreja entrou em um período de crise profunda. A frequência caiu drasticamente. As finanças entraram em colapso sob o peso das dívidas contraídas durante a gestão fraudulenta. A reputação na comunidade ficou irremediavelmente manchada. Houve tentativas de reconstrução, com a instalação de uma liderança interina comprometida com transparência radical, mas o trauma institucional era profundo demais. Muitas famílias simplesmente deixaram a congregação, algumas buscando outras igrejas, outras abandonando completamente a prática religiosa organizada, desiludidas demais para confiar novamente. Quanto a mim, passei por uma transformação espiritual profunda durante aquele período. Percebi que minha fé nunca havia sido realmente sobre uma instituição, um prédio, ou mesmo uma comunidade específica. Era sobre algo mais fundamental e pessoal. Comecei a frequentar um pequeno grupo de estudo bíblico em uma casa de família, um ambiente radicalmente diferente dos cultos elaborados e performáticos aos quais havia me acostumado.
Ali, sentada em círculo com 8 a 10 pessoas em uma sala de estar simples, encontrei uma autenticidade espiritual que havia sido gradualmente perdida na mega-igreja que minha antiga congregação havia se tornado. Também me envolvi com trabalho voluntário direto em uma organização não religiosa que apoiava pessoas em situação de rua. Descobri que servir sem expectativa de reconhecimento institucional, sem títulos ou posições, sem a estrutura complexa de hierarquias eclesiásticas, era profundamente libertador e genuinamente gratificante. Minha espiritualidade se tornou menos sobre rituais e performances e mais sobre ações concretas de compaixão e justiça. A questão da justiça material teve seus próprios desdobramentos complicados. As autoridades conseguiram recuperar parte dos recursos desviados, embora uma porcentagem significativa já tivesse sido dissipada ou movida para contas inacessíveis. O que foi recuperado foi usado primeiramente para pagar dívidas urgentes da igreja, depois distribuído entre credores, e, finalmente, um montante foi reservado para compensação de membros que pudessem demonstrar prejuízo financeiro direto devido às solicitações de doações baseadas em premissas fraudulentas. Pastor Edilson foi condenado a 6 anos de prisão, embora provavelmente cumpra apenas uma fração disso, dependendo de comportamento e acordos de delação premiada. Sua esposa, que alegou desconhecimento completo do esquema, nunca foi criminalmente acusada, embora tenha sido claramente beneficiária dos recursos desviados. Os familiares que possuíam as empresas de fachada também enfrentaram processos civis, embora a maioria tenha chegado a acordos extrajudiciais envolvendo devolução de parte dos valores e fechamento das empresas. Refletindo sobre toda essa jornada dolorosa, percebi verdades importantes sobre instituições, poder e natureza humana. Instituições religiosas, como quaisquer outras organizações humanas, são vulneráveis à corrupção quando não há transparência, prestação de contas e distribuição equilibrada de poder. A tendência de concentrar a autoridade em figuras carismáticas individuais, especialmente quando combinada com teologia que desencoraja questionamento e eleva líderes a posições de autoridade quase divina, cria terreno fértil para abusos de todo tipo. Também aprendi sobre o custo pessoal de dizer a verdade em contextos onde a verdade é inconveniente para estruturas de poder estabelecidas. Há um preço real a pagar, na forma de relacionamentos perdidos, reputação danificada, isolamento social e emocional. Mas há também um custo em não dizer a verdade, um custo pago em integridade corroída, em cumplicidade silenciosa com injustiça, em olhar-se no espelho e saber que escolheu a covardia sobre a coragem. Aos 60 anos, após 40 anos investidos em uma instituição que acabou me expulsando por me recusar a participar de sua corrupção, posso dizer honestamente que não me arrependo. Prefiro carregar as cicatrizes de ter feito a escolha certa do que viver com a vergonha de ter feito a escolha fácil. Minha fé não foi destruída pela hipocrisia institucional que testemunhei, mas foi refinada e aprofundada, tornando-se menos sobre performance religiosa e mais sobre integridade pessoal e compaixão ativa. As pessoas às vezes me perguntam se ainda frequento igreja regularmente. Minha resposta é complicada. Não pertenço mais a uma congregação grande e estabelecida, mas encontro comunhão espiritual em espaços mais informais e honestos, onde não há pretensão de perfeição, onde questões difíceis podem ser feitas sem medo de retribuição, onde liderança é vista como serviço em vez de poder. Participo ocasionalmente de cultos em diferentes igrejas, sempre mantendo uma distância saudável de envolvimento estrutural profundo, consciente agora dos perigos de investir excessivamente minha identidade em qualquer instituição humana, não importa quão sagrada ela alegue ser. Também me tornei uma voz discreta, mas firme na comunidade mais ampla sobre a necessidade de transparência financeira em organizações religiosas. Escrevi artigos para publicações locais, participei de painéis comunitários, conversei com líderes de outras
Congregações sobre a importância de sistemas robustos de prestação de contas. Algumas dessas conversas foram recebidas com defensividade e resistência, pessoas argumentando que questionar demais mina a fé ou demonstra falta de confiança espiritual. Mas outras foram recebidas com alívio, especialmente por líderes religiosos genuinamente comprometidos com integridade que reconhecem que sistemas transparentes protegem todos os envolvidos, incluindo os próprios líderes. Minha relação com meus filhos, que cresceram naquela igreja, também passou por transformações significativas. Eles testemunharam toda a saga, viram sua mãe ser publicamente humilhada e expulsa, depois vingada pela revelação da verdade. Foi uma lição complexa sobre ética, sobre custos de integridade, sobre natureza de instituições e poder. Ambos se tornaram adultos profundamente céticos em relação à autoridade religiosa, mas, curiosamente, não abandonaram completamente espiritualidade ou fé. Simplesmente desenvolveram aproximações mais críticas e menos institucionalizadas, o que considero talvez um dos legados positivos de toda essa experiência traumática. Hoje, quando olho para trás e revejo aquela jornada que começou numa manhã de domingo, quando atravessei pela última vez as portas da igreja que frequentei por 40 anos, vejo não apenas dor e perda, mas também crescimento e clareza. Aprendi que instituições são feitas de pessoas, e pessoas são falíveis, capazes tanto de grande bondade quanto de grande traição. Aprendi que lealdade a princípios deve sempre superar lealdade a instituições ou indivíduos. Aprendi que dizer a verdade pode custar tudo, mas que o custo de não dizê-la é ainda maior. Também descobri resiliência em mim mesma que não sabia possuir. Aos 20 anos, quando entrei naquela igreja pela primeira vez, eu era uma jovem insegura buscando orientação e comunidade. Aos 60, saindo daquela igreja pela última vez, era uma mulher que havia aprendido que sua força moral não dependia de aprovação institucional, que sua fé não precisava de validação de líderes religiosos carismáticos, que sua integridade valia mais do que pertencimento a qualquer grupo, não importa quão importante esse grupo tivesse sido em sua história. A história da Igreja Evangélica. Comunidade da Fé continuou após minha saída forçada. Após anos de tentativas de reconstrução, a congregação eventualmente se dissolveu completamente, seus membros remanescentes se dispersando para outras comunidades, religiosas ou, simplesmente, abandonando prática religiosa organizada. O prédio foi vendido para pagar dívidas restantes, ironicamente comprado por uma organização comunitária secular que o transformou em centro de atividades para jovens em situação de risco. De certa forma, o espaço físico acabou servindo um propósito mais genuinamente compassivo do que havia servido nos últimos anos de sua existência como instituição religiosa. Quanto ao pastor Edilson, ouvi que após cumprir parte de sua sentença, ele deixou a região completamente, mudando-se para outra cidade onde ninguém conhecia sua história. Há rumores não confirmados de que tentou reiniciar um ministério sob outro nome, embora com alcance muito mais limitado. Não tenho ódio em meu coração por ele, apenas uma tristeza profunda pelos danos que causou a tantas pessoas que confiaram nele, pela forma como perverteu linguagem de fé e espiritualidade para servir ganância pessoal, pelo cinismo que introduziu em pessoas que buscavam genuinamente conexão espiritual. Hoje, minha blusa lilás, ainda pendurada no armário, carrega memórias de coragem em momentos de teste. Ocasionalmente a visto em situações onde preciso lembrar a mim mesma de permanecer fiel aos meus princípios, mesmo diante de pressão ou adversidade. É apenas uma peça de roupa, mas se tornou um símbolo pessoal de integridade, um lembrete tangível de que escolhi corretamente, mesmo quando essa escolha custou relações que valorizava profundamente. As cicatrizes emocionais daquela experiência ainda existem. Provavelmente sempre existirão. Há momentos em que passo por aquela região da cidade e vejo o prédio que já foi minha igreja,
agora transformado em centro comunitário, e sinto uma pontada de perda melancólica. Não pela instituição corrompida que se tornou, mas pela comunidade autêntica que uma vez foi, pelas memórias genuínas de conexão e apoio mútuo que caracterizaram aquelas primeiras décadas. Aquelas experiências positivas foram reais, mesmo que a instituição eventualmente tenha traído seus próprios valores fundacionais. O que aprendi, fundamentalmente, é que verdade e justiça têm custos reais, mas também valores inestimáveis. Viver com integridade em um mundo que frequentemente recompensa comprometimento moral não é fácil, não é popular e certamente não garante finais felizes simples, mas é possível e para algumas de nós é absolutamente necessário. Não conseguiria viver comigo mesma se tivesse escolhido silêncio e cumplicidade em vez de voz e resistência, mesmo sabendo antecipadamente o preço que pagaria por essa escolha. Aos 60 anos, com uma vida inteira de experiências acumuladas, posso dizer que sou uma pessoa diferente daquela jovem de 20 anos que entrou pela primeira vez naquela igreja. Fui moldada por alegrias e tristezas, por traições e lealdades, por crescimento espiritual e desilusão institucional. E no centro de todas essas transformações está a convicção crescente de que autenticidade e integridade são mais valiosas do que pertencimento a qualquer grupo, não importa quão importante esse grupo pareça ser. Esta é minha história, complexa e dolorosa, sem resoluções perfeitamente satisfatórias ou vilões unidimensionais. É uma história sobre instituições humanas falíveis, sobre poder que corrompe, sobre coragem de questionar a autoridade, sobre o preço pessoal de integridade e sobre a possibilidade de encontrar fé mais profunda e autêntica exatamente quando estruturas religiosas institucionais desmoronam. É uma história que me pertence, mas que provavelmente ressoa com experiências de muitas outras pessoas que enfrentaram dilemas similares em contextos diferentes. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!